Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o professor estiver assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o artigo 154A, que vai ser o nosso tema de trabalho desse período de Direito Penal 3, certo? Para começar, o nosso artigo ele tem como base o crime de invasão de dispositivo informático. É uma redação dada pela lei de 2012, que tomou vigência em 2013 e teve alterações posteriores que mudaram um pouquinho a definição dessa lei e como ela é aplicada na atualidade. Essa lei foi válida justamente pelo que aconteceu com o caso do Carolina Dickmann, que ficou bem famoso na mídia. Foi um caso justamente que hackers conseguiram invadir o computador dela e pegar fotos pessoais e acabaram vazando na internet. Por isso, essa lei foi criada justamente com o intuito de evitar que coisas assim acontecessem. Então, nesse primeiro quadro, ele tem como base justamente mostrar as diferenças da primeira redação, que é aquela redação de 2012, e a nova redação que foi feita em 2021, que teve mudanças pontuais. A mudança maior, justamente, é no caput do artigo, porque o que nós observamos? A primeira redação de 2012, ela não levava em consideração tanto as redes sociais e aparelhos eletrônicos, justamente como os celulares, porque naquela época não era tão forte como é hoje. Naquela época, o que mais era em voga era justamente notebook, tablet e computadores, certo? Então, o artigo 154A, na lei antiga, ela fala que invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores. Já essa primeira parte do caput, na nova redação, ela vai falar que invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário. E na outra, vai falar justamente sobre o titular. Qual a diferença de titular e usuário? É justamente que titular é aquela pessoa que vai possuir o bem, possuir o computador, possuir o celular, possuir o tablet. Qualquer dispositivo que ela possuir, ela seria o titular dele. E quando se trata sobre o usuário, é que necessariamente a pessoa não precisa ser dona daquilo. Se outra pessoa invade aquele dispositivo ao qual a pessoa é usuária naquele momento, já se enquadra na parte de aplicação dessa lei, certo? E também vai falar na redação anterior sobre mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Ou seja, a redação anterior ela toma como base justamente uma mediante violação indevida de mecanismo de segurança. O que é isso? É justamente você usar alguma forma de apetrecho naquele computador, naquele aparelho, que você consiga hackear aquele aparelho de alguma forma. Ou seja, se eu deixar meu celular na mesa e alguém pegar ele para usar de alguma forma, obter imagem, obter qualquer produto desse celular, não se enquadraria nesse artigo. Por isso que houve essa mudança na lei, para que se conseguisse enquadrar melhor e conseguisse aplicar melhor o que se entende de tecnologia nos dias atuais, certo? E também nós temos uma diferença considerável na quantidade de pena. Então, a pena anterior era detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A atual é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, já é uma pena consideravelmente maior, que toma proporções bem maiores do que a anterior tomava. E, posteriormente, nós temos aqui a natureza jurídica do crime. O sujeito ativo é o agente criminoso, pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo é a vítima, também pode ser qualquer pessoa, não precisa ter distinção nesse caso. Eu preciso ser necessariamente uma pessoa específica. O objeto jurídico protegido é a intimidade e a vida privada do ofendido. E o objeto material é o dispositivo informático, seja ele o computador, seja ele o tablet, um próprio relógio também pode interferir nesse caso, se for um relógio digital. O elemento subjetivo necessita do dolo. Há também o elemento subjetivo que é o dolo específico, na medida em que há relação à invasão do dispositivo informático ao fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, que é o que se pede também ali no caput e nos artigos subsequentes ao caso. A consumação do crime ocorre com a prática dos verbos, independentemente de resultado naturalístico. Então, se de alguma forma eu já invadi aquele dispositivo com o intuito de realizar algo ruim ou deteriorar aquele dispositivo com a pessoa, do usuário,
já ocorre a consumação do crime. E a classificação do crime é comum, formal, de forma livre, comissivo, instantâneo, unissubjetivo e plurissubsistente. Ele admite tentativa. Todavia, não é possível a tentativa em relação à figura equiparada do artigo 1º, que é justamente o que será explicado subsequentemente ao redor desse trabalho, que aí as meninas vão falar um pouco mais sobre como se aplicará mediante cada forma específica do artigo. E também aqui eu vou falar um pouco sobre como funcionam os casos práticos. Nós vemos que durante o artigo tem parágrafos que vão citando que tem aumento, por exemplo, se for contra o Estado, um presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, então vai ter aumentos quanto a isso. Na vida real, hoje nós temos vários hackers que se ocupam de denegrir de alguma forma ou de obter informações de pessoas de alto escalão do governo. Nós temos, por exemplo, um caso muito famoso que chegou a reverberar até aqui no Brasil, que são os Wikileaks, que eles vazaram informações muito sigilosas da Rússia, dos Estados Unidos e até do Brasil, na época de Dilma ainda. E hoje nós temos também os Anônimos, que aí é um grupo de hacker notoriamente reconhecido, que existe já há alguns anos, e vez ou outras eles aparecem na mídia justamente deixando casos práticos de como funciona o hacker, ainda mais com base nesse artigo 154A com agravo, justamente por invadir documentos pessoais nos computadores de cunho nacional da União, certo? Ou até mesmo de estados que, de alguma forma, vão reverberar nacionalmente na política brasileira. Boa noite. Dando continuidade ao assunto, né, sobre o artigo 154-A, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os seus parágrafos e destrinchar um pouquinho eles, explicar algumas observações, etc. No primeiro parágrafo, temos que, na mesma pena, incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Então, aqui nós temos que o objeto material seria algum dispositivo, qualquer dispositivo, né, ou programa de computador que tem o intuito de permitir a invasão do dispositivo informático alheio, né, e praticar as mesmas condutas que estão previstas no CAPT, ou seja, adulterar, obter, destruir e etc. Já aqui no parágrafo 2º, nós temos que aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Então, aqui nós tratamos de uma causa de aumento de pena, sobre a figura simples. Então, esse prejuízo também é importante ressaltar que é um prejuízo, ou seja, uma perda material ou financeira. Porque se esse prejuízo, se essa perda for apenas moral, não vai se aplicar essa causa de aumento de pena. E uma observaçãozinha, né, é que em caso de infração de menor potencial ofensivo, ou seja, quando o máximo da pena é de 2 anos, vai ser possível a conciliação e a transação penal. Já no terceiro, aqui nós temos que, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, nós tratamos agora da circunstância qualificadora, que é quando, ao tipo penal básico, nós acrescentamos alguma circunstância específica que ela torna mais grave, alterando o mínimo e o máximo das penas em abstrato. Destrinchando aqui esse parágrafo terceiro, nós temos que, se da invasão resulta a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, ou seja, o conhecimento, né, de e-mails, SMS, WhatsApp, segredos comerciais ou industriais, ou seja, fórmulas, desenhos industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei. Nessa parte já é uma norma penal em branco, ou seja, é um pouquinho mais abrangente. E que após essa invasão do agente, ele instala um programa para o acesso e controle remoto do dispositivo, novamente, né, sem autorização. Uma observação é que, caso
haja a violação de sigilo bancário, então nós vamos ter o afastamento do 154A e vamos aplicar uma lei específica, que é a Lei 7.492, de 86. Já no parágrafo 4º, ele trata que, na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2 terços se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. E para finalizar, como é um assunto bem simples, bem sucinto até, nós temos uma questãozinha só para a questão de fixação de conteúdo mesmo, que fala que a pena do artigo 154A do Código Penal, invasão do dispositivo informático, é aumentada de 1 terço a 2 terços se. Então, aqui nessa questão é realmente letra de lei, que é o que está escrito no parágrafo 2º, que fala que aumenta-se a pena de 1 terço a 2 terços se a invasão resultar prejuízo econômico. Então, seria a letra A. Agora eu vou falar um pouco sobre o parágrafo 5º do artigo 154-A, que trata-se de uma causa de aumento da pena que será aplicada quando a versão qualificada do crime tiver como sujeitos passivos pessoas que estiverem ocupando os cargos elencados nos incisos de 1 a 4 do parágrafo 5º. Como a gente vai dar uma lidinha aqui na legislação, acompanhando no slide. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de 1 terço à metade se o crime for praticado contra: Inciso 1, presidente da República, governadores e prefeitos. Inciso 2, presidente do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal. Ou, inciso 4, dirigente máximo da administração pública, direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Essa proteção legal excepcional se dá em função dos cargos atribuídos, bem como pela relevância diferenciada das informações sigilosas que possuem e podem envolver. Isso porque, no geral, esses dispositivos detêm dados e informações que ultrapassam o aspecto pessoal e podem acabar atingindo o bem comum e o interesse público. Eu coloquei esse tópicozinho da ação penal aqui, porque como a Roberta vai falar um pouco mais na frente, no próximo tópico, a respeito do artigo 154b, tem uma situação aqui, que está contida nesse parágrafo 5º, que vai exigir uma ação penal diferenciada da regra geral que se aplica aos crimes de invasão do dispositivo informático. Mas ela vai falar um pouco melhor a respeito. Passando aqui, eu trouxe uma questão para a gente ver como essa temática que eu acabei de falar é abordada dentro dos concursos públicos. Eu vou dar uma lida e vocês acompanhem. De acordo com a Lei nº 12.737, de 2012, sobre o crime de invasão de dispositivo informático, aumenta-se a pena de 1 terço à metade se o crime for praticado contra. Item 1. Presidente da República, governadores e prefeitos. Item 2. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Item 3. Dirigente máximo da administração direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. A gente acabou de acompanhar a leitura que eu fiz sobre o que está contido no parágrafo 5º, e a gente consegue perceber que os itens corretos são todos os itens, né? Como está aqui na alternativa E. Porque apesar de não estar presente aqui o que a gente tem no inciso 3 do parágrafo 5º, que é presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa, do Distrito Federal ou de Câmara Municipal, a gente verifica que, apesar dessa ausência, todos os itens que eles trouxeram na questão estão corretos. Então, a questão não deixa de estar correta e a resposta certa é todos os itens. É isso, gente. Abraço. Bem, eu vou começar explicando um pouquinho sobre o artigo 154b, que está aqui no slide, e falar um pouco sobre a Lei 12.737, de 2012. O artigo 154b diz o seguinte: nos crimes definidos no artigo 154A, somente se processa mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal ou município,
ou contra as empresas concessionárias de serviços públicos. A ação penal que está descrita no artigo 154b do Código Penal, ela fala que é pública condicionada à representação. Portanto, só haverá denúncia caso a vítima manifeste a sua vontade. Já quando o crime for cometido contra a administração pública, direta ou indireta, ou ainda sobre as empresas concessionárias de serviços públicos, a ação penal ela será incondicionada, que quer dizer que a promotoria poderá oferecer a denúncia assim que tiver as provas concretas do delito e também a sua autoria. Bem, a Lei 12.737 foi sancionada em 2012, sem vetos, e entrou em vigor em 2 de abril de 2013. Foi criada com o fim de punir os crimes praticados através da internet, trazendo para o Código Penal um novo crime, como está disposto no artigo 154A e 154B, que tratam o crime de invasão de dispositivo informático e a sua ação penal, respectivamente. Essa lei ela é conhecida como Caroline Dickmann, foi apelidada como Carolina Dickmann, é o nome da atriz que é muito famosa e que teve fotos íntimas, em situações íntimas, divulgadas na internet. E esse foi o caso mais famoso, vamos dizer que fundamental, para que houvesse finalmente uma lei com previsão de crimes cibernéticos. Porém, a partir de abril de 2012, os crimes cometidos através desse objeto material passaram a ser solucionados à luz do Código Penal, conforme o artigo 154A e B, e com a redação também dada pela Lei 12.737 de 2012. A gente trouxe uma questão aqui, que fala o seguinte: assinala a alternativa correta, considerando o disposto expressamente na Lei 12.737, do 30 de 1 de 2012, Lei de Crimes Cibernéticos, sobre a ação penal nos casos de crimes praticados por quem invadir dispositivo informático à lei, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo. Eu já vou falar aqui com a alternativa certa, que é a alternativa D, que fala basicamente o que está disposto no artigo, que diz assim: nesse artigo, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública, direta ou indireta de qualquer dos poderes, União, Estado, Distrito Federal ou município, ou contra empresas concessionárias de serviço, que é exatamente o que fala aqui no artigo 154b. Por isso que é a questão certa. A doutrina ela ainda não tem uma discussão ampla a respeito desse assunto, porém alguns doutrinadores, como César Roberto Bittencourt, já definem que esse novo crime, ele se dá por uma evolução tecnológica, uma evolução digital, que fez com que os crimes migrassem para a área digital. E aí existe uma responsabilidade e uma necessidade de criminalização desses crimes para que se possa ordenar, disciplinar e limitar o uso indevido da moderna e avançada tecnologia cibernética. Nós temos também César Roberto Bittencourt trazendo que esse crime, essa criminalização no Brasil, ela se dá principalmente por um tratado do Brasil com a Hungria, que é o Tratado Internacional de Direito Penal e Processual Penal, criado em 2001 na Hungria pelo Conselho da Europa e em vigor desde 2004. E aí se fez necessário que o Brasil aderisse a esse tratado e trouxesse essa criminalização a esse novo tipo penal. Como eu falei, ainda é uma discussão recente, porém nós já tínhamos alguns projetos de lei anteriores, como o projeto de lei 84 de 1999, do deputado federal Luiz, que trata principalmente dos crimes de hackers.
Nós temos o projeto de lei número 89 de 2003, do senador Eduardo Azeredo, que dispõe sobre os crimes cometidos na área de informática e suas penalidades. E aí nós temos o projeto de lei número 35 de 2012, de autoria do deputado Paulo Teixeira, que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos. E aí nós temos algumas leis que são de suma importância para essa discussão. Nós temos a Lei 12.737 de 2012, a Lei Ana Carolina Dickmann, que foi publicada após a conhecida atriz, ter fotos vazadas na internet, violando assim seu direito à privacidade. Nós temos também a Lei 12.965 de 2014. Nós temos a Lei 12.965 de 2014, que traz o Marco Civil da Internet, que basicamente traz determinações para o uso dessa área, estabelece como a internet ela deve ser usada. Nós temos também a Lei 13.789 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece também algumas regras para a proteção dos dados de todas as pessoas que usam a internet, principalmente as redes sociais. E aí nós temos a Lei 14.155 de 2021, que traz um aumento nas penalidades para esse tipo penal. E aí nós trouxemos também uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que trata de um recurso onde o tribunal ele entendeu que o namorado, ao violar a privacidade da namorada, hackeando as suas redes sociais para a vigiar, feria assim a Constituição Federal no seu princípio fundamental à privacidade e também caracterizaria esse tipo penal. Então, gente, para quem ficou até o final do vídeo, a gente elaborou um material que vai auxiliar nos estudos de vocês sobre o crime de invasão de dispositivo informático, que está no link que coloquei aqui no slide, e a gente também vai colocar na descrição do vídeo do YouTube e nos comentários do vídeo do YouTube também, que é para vocês poderem ter acesso. Quando a gente clica no link, a gente é direcionado para um mapa mental que a gente criou, onde foram elencados todos os tópicos que a gente achou mais interessante, para ser como uma espécie de roteiro de estudo, que a gente espera que auxilie muito vocês na hora de se aprofundar no tema e esquematizar todo esse conteúdo. É isso, abraço e bons estudos!